Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 29. Bons estudos! Oi! Esse pé de amendoim vai ser super útil na nossa teleaula de hoje. Ele vai servir para a gente aprender um monte de coisas sobre a reprodução dos seres vivos. Mas você deve estar se perguntando por que amendoim? Essa resposta você também vai ter na teleaula de hoje. Você vai ver que a reprodução dos seres vivos depende de órgãos reprodutivos, que as plantas são germinadas através de sementes e que os animais são originados de ovos, e ainda o que a reprodução dos animais tem de semelhante com a reprodução das plantas. Bom, agora eu tenho que ir porque só estava faltando esse pé de amendoim para a nossa teleaula começar. Ô Maria, e aí, como é que é? Meu amendoim sai ou não sai? Depende. Você quer a vagem ou a semente que tá chegando ali, ó? A semente, né? Aqui, ó. Mas que história é essa de semente, hein? Que eu saiba, amendoim sempre foi raiz, ele nasce dentro da terra. Não, senhor, viu? Não é raiz coisa nenhuma, é uma semente. E tá aqui, ó, o amendoim que eu plantei com o Linneu pra comprovar, viu? Olha, Alberto, é o seguinte, o amendoim é uma semente especial, não é uma semente que nem as outras. Porque, olha, ele dá dentro da terra que nem as raízes. Mas ele dá dentro desse fruto aqui, ó, que o pessoal chama de vagem. Essa aqui é a raiz, ó. Tudo bem, vocês me convenceram. É uma semente, mas só que eu não entendi muito bem por quê. Bom, eu vou explicar. Olha aqui, Alberto. Isso aqui que a gente come é uma semente, né? Agora você quer saber por quê? Porque se você pegar a semente e plantar, ela vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Entendeu? Agora, o segredo da reprodução do amendoim tá aqui, ó, numa flor. Uma flor? A coisa tá feia. Acabei de ler que uma geada destruiu as flores das plantações de uma enorme região do estado. E sabe o que isso significa? Uma péssima colheita na próxima safra. Quem vive ou já viveu no campo conhece bem essa regra. Muitas flores significam muitos frutos. E poucas flores significam poucos frutos. Mas qual será a relação entre as flores e a garantia de frutos? Simples. Uma planta nova só pode se formar se uma semente germinar, originando a nova plantinha. As sementes, por sua vez, dependem das flores. E por isso a gente sabe que uma colheita vai ser boa observando as suas flores. Bom, até aí tudo bem, né? Deu para entender. As novas plantas dependem das sementes, que dependem das flores. Isso. Mas o que as sementes têm a ver com as flores? É o seguinte, Alberto. As flores são os órgãos reprodutivos das plantas. E é através dos órgãos reprodutivos que surgem as sementes, que vão germinar e vão originar novas plantinhas. Entendeu? Sabe o que é mesmo? Porque antes de nascer essa vagem aqui com amendoim, tinha uma florzinha que nem aquela ali, ó. Quer dizer, então, que as flores são os órgãos reprodutivos das plantas? Isso. As plantas, assim como os animais, dependem de órgãos reprodutivos para gerar novos frutos e filhotes, órgãos masculinos e órgãos femininos. Nas plantas, tanto os órgãos feminino quanto o masculino podem estar localizados na mesma flor. Já os animais, de uma forma geral, possuem os sexos separados. As fêmeas têm os órgãos de reprodução feminino e os machos os órgãos de reprodução masculinos. É incrível. Uma simples florzinha amarela. E da união dos órgãos reprodutivos nela localizados vai nascer uma semente, que por sua vez vai gerar uma nova planta. E o mais curioso é que o fruto do amendoim se desenvolve debaixo da terra. Nossa, a natureza sempre surpreendendo, né? E quanto mais a gente aprende, mais surpresa a gente fica, viu? É a cachorrinha da dona Filhinha, ela vai dar cria. Ela cruzou com o cachorrinho do seu Antônio. É? Sabe que eu não tinha reparado ainda? Por falar em cachorros e filhotes, como é que se dá a reprodução dos animais, né? Que não é feita através de sementinhas, eu sei, né? Não, Alberto, é o seguinte. Nos animais, os filhotes são originados através dos ovos, que são originados a partir dos órgãos masculinos e femininos. Então é como as plantas. Só que um filhote não nasce de uma sementinha, mas sim de um ovo. Isso. Né?
Sementes e ovos. Hoje é fácil estabelecer uma comparação entre a reprodução dos animais e dos vegetais. Saber que o que as sementes representam para as plantas, os ovos representam para os animais. Mas não foi sempre assim, não. O primeiro cientista a perceber essa semelhança foi Linneu, há pouco mais de 200 anos, no século XVIII. Olha só a ilustração que ele fez para mostrar essa comparação. Linneu foi um dos primeiros cientistas a estabelecer uma comparação entre a semente e o ovo. Ele percebeu que as mesmas leis que regem a reprodução dos animais regem as reproduções dos vegetais. O título que Linneu escolheu para essa ilustração mostra bem isso. O amor queima os vegetais. Que desenho legal! É, né? Eu fico só imaginando o que as pessoas pensavam antes de descobrir que os ovos e as sementes têm a mesma função, a germinação dos seres vivos. Olha só uma minhoca ali. Ih, será que é uma minhoca ou um minhoco, hein? Minhoca ou minhoco? Você tá querendo saber se é uma minhoca macho ou fêmea, é isso? Não é nenhum nem outro. Não? Você deve estar se perguntando, como assim? Nem macho nem fêmea? É que alguns animais, como a minhoca e o caracol, possuem órgãos masculinos e femininos no mesmo indivíduo. Eles são hermafroditas. Hermafroditas? É, Maria, a mesma minhoca tem órgãos de reprodução masculino e feminino. Como é que elas fazem para se reproduzir? É para fazer encontrar os órgãos masculinos e femininos. Ó, peraí. Dá uma olhada aqui nessa ilustração, quer ver? Ó. Quando dois animais hermafroditas se encontram, é comum que os dois se cruzem. E aí os dois põem ovos. O resultado é que cada um é pai dos filhos do outro. Quer dizer, então, que uma minhoca ou um caracol é ao mesmo tempo mãe dos seus próprios filhos e pai dos filhos do parceiro com quem cruzou. Isso, Alberto, é isso mesmo. E, gente, espera só um pouquinho. Vamos com calma que agora complicou. Como é que é mesmo isso aí? É um parentesco complicado mesmo. Quando dois animais hermafroditas se cruzam, cada um deles vai ter seus próprios filhotes, já que os dois têm órgãos femininos e masculinos. Assim fica mais fácil de entender. Eles vão ser mãe dos filhotes que pariram e pai dos filhotes do parceiro com quem cruzaram. Ah, agora eu entendi, mas que é diferente é. Bom, gente, eu já vou ter que ir embora porque hoje eu vou dar uma aula de reprodução dos seres vivos para meus alunos, né? E que tal a gente aproveitar e rever o que a gente viu na teleaula de hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que apesar do amendoim se desenvolver debaixo da terra, ele é uma semente. Você viu que as plantas se reproduzem a partir de sementes. Viu que as sementes são produzidas pelas flores. Viu que as flores normalmente têm órgãos reprodutores masculinos e femininos. Viu que os animais normalmente têm sexos separados. Viu que as sementes representam para os vegetais o mesmo que os ovos representam para os animais, o início de um novo organismo. E viu também que algumas espécies de animais, como os caracóis e as minhocas, possuem órgãos masculinos e femininos no mesmo indivíduo. E por isso, esses animais são chamados de hermafroditas. Bom, Alberto, tchau. Até mais, Maria. Oh, peraí, entendeu? Você não vai esquecer de levar os pezinhos de amendoim pra dar aula de ciências, né? Imagina se eu esquecer, né, Maria? Depois de todo o trabalho que você teve de plantá-los, não podia esquecer. E você, que tal abrir o seu livro e estudar um pouco mais sobre a reprodução dos seres vivos e sobre os amendoins? Bom estudo e até a próxima. Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós: a água. Quase nunca nós pensamos como a água que consumimos chega até a nossa casa, ou mesmo o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Mas mesmo com toda essa água, nós sabemos que existem grandes regiões e muita gente sem acesso à água aqui no Brasil. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico,
que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é a forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte?